Vamos lá, galera. Professor Ederson aqui, Sociologia Contemporânea, apostila de vocês, 10, né? Página 268. Gente, se vocês forem ver aí a apostila, o tema é complexo, né? É grande, na verdade. Eu não digo complexo, mas é grande, né? Mas eu vou tentar fazer o possível para trabalhar esse tema aqui em menos tempo possível, ok? Vamos lá? Então vamos lá. O que é a sociologia contemporânea? Ela vai ser fruto de uma revolução cultural da década de 60 do século passado, ou seja, do século XX, tá? E ela vai ser é, 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 protagonista de um momento de questionamentos, ou seja, que questionamentos são esses? Questionamentos de valores tradicionais, né? Que são aqueles que são passados de tradição em tradição, né? Mais conservadores. E também ela vai questionar a contracultura, ou seja, aqueles valores que já foram questionados, elas vão questionar mais ainda, certo? O que seria a contracultura que aparece aí? É aquele movimento que não aceita a cultura da classe dominante, tá? Então, ela também vai questionar esse tipo de ação, que é a prática da sociologia contemporânea, ok? Então nós vamos ver que isso é extremamente importante porque graças a isso a sociologia ela vai se mexer, ela vai criar novos caminhos, vai criar novos mecanismos e vai sair daquela zona de conforto, tá? Tem até um trecho aqui na apostila que o autor coloca que ela sai do seu pedestal, daquele lance que ela estava intocável. Agora não, ela teve que se mexer e procurar novos caminhos. E nesses novos caminhos, a apostila vai trazer para nós o que? É, ela se aproximando de algumas disciplinas, tá? São elas a filosofia e a sociologia. Aqui, ó, a filosofia e a história, perdão, galera. Ó, ela vai se aproximar da filosofia, tá? E da história. Então, sociologia e filosofia, sociologia e história. Então, como que acontece essa aproximação? Neste trecho aqui, ó, a filosofia e a sociologia elas se tornam próximas, né? A sociologia vai se aproximar da filosofia, por quê? Por causa de um pensador, né? Principalmente por causa desse pensador, um filósofo chamado Thomas Kuhn, conforme a apostila coloca aqui, que vai dizer que a ciência ela tem que romper com alguns paradigmas dependendo da situação, tá? Então, o que o Thomas Kuhn acreditava? Olha, a ciência, ela pode romper os paradigmas. O que significa isso? É mudar a sua maneira de fazer ciência, mudar a sua maneira de fazer estudos, ok? Vamos entender isso aqui na própria apostila. Em relação à filosofia, a ideia foi, por exemplo, assimilar as proposições filosóficas de Thomas Kuhn. Esse posicionamento na teoria do conhecimento de Kuhn contribuiu para que sociólogos compreendessem que o momento era de ruptura paradigmática, de que eram necessárias novas referências para leituras científicas que abarcassem a história social. O que ele está querendo dizer? Olha, a sociologia se aproximou da filosofia e, com isso, ela teve que procurar novos caminhos para fazer seus estudos. Ela se reinventou, ok? E como vai ser essa mudança, né? Como vai ser essa mudança de paradigma, essa ruptura? Ela vai se aliar, ela vai fazer ligações com outras disciplinas também, por exemplo, com a geografia, com a psicologia, tá? Com disciplinas mais abertas, ok? A gente chama isso de transdisciplinaridade, quando há essa mistura. Beleza, galera? Então, a consequência desse envolvimento da sociologia com a filosofia foi essa, tá? Graças à teoria de Thomas Kuhn. Tá? E qual vai ser o resultado da aproximação da sociologia com a história? Nós vamos ver que a sociologia ela vai perceber o que? Olha, eu não sou uma ciência estática, eu não sou uma ciência que não pode mudar, certo? Eu sou aquela ciência que pode, que vai analisar os sujeitos sociais em determinado momento, tá? Vamos entender isso, ó. A noção de ordenamento das coisas aplicada à sociologia retirou dela a historicidade e a imprevisibilidade dos acontecimentos sociais, ou seja, serviu para engessar os estudos sociológicos em algumas teorias
e que se apresentavam como aquelas que já haviam feito o estudo da sociedade, conferindo a ela um entendimento racional. Os movimentos sociais da década de 60 retiraram a sociologia de sua torre de cristal e propuseram o desafio de uma leitura diferente das interpretações sociológicas consolidadas até ali. Desde então, podemos afirmar o desenvolvimento de leituras sociológicas variadas, mas que possuem em comum a noção de historicidade. Historicidade não significa história, mas a história é fruto da historicidade. O que é historicidade? Como que a historicidade vai entrar na sociologia? Vamos lá. Historicidade é dizer assim, olha, a, a, o ser humano do passado, ele não é só fruto do que aconteceu com ele. Ele também tem o poder de interagir, ele tem o poder de mudar a sua história sem ser condicionada pelo passado. Imagine, por exemplo, uma pessoa que viveu em meio a guerras e conflitos. Quer dizer então que ela vai ser totalmente violenta? Não, não necessariamente. Tá? Ela tem condições de romper com aquele passado, ela tem condições de transformar a sua vida, a sua historicidade, a sua história. Tá? Porque ela é um sujeito. E se ela é um sujeito, ela pode fazer mudanças na sua vida. Então, nem sempre o ser humano ou uma sociedade ela é condicionada pelo passado. Ali há pessoas que podem romper com isso, ok? Então, a historicidade é isso, é enxergar o indivíduo, o ser humano e as suas ações dentro de uma sociedade. Às vezes eles são influenciados pelos passados, às vezes não. O que nós percebemos é que antes disso se acreditava-se que tudo que acontecia nos dias de hoje era só que o passado influenciou, esquecendo que existe um indivíduo ali que pode tomar determinadas ações. Gente, esse é o ponto principal para a gente decorrer aqui no nossos assuntos. Percebam, filosofia, mudança de paradigma. A sociologia começou a se aliar com outras disciplinas. A gente chama isso de transdisciplinaridade. História. Agora eu vou valorizar também as ações individuais das pessoas dentro de uma sociedade. Eu não vou dizer que ela só é fruto daquele meio, tá? Ela também pode romper com aquilo, ok? Então, dando continuidade, nós vamos ver aqui alguns encaminhamentos que ela vai ter. Podemos afirmar que a sociologia contemporânea pensa a sociedade e trata dela em termos científicos, mas transcende a noção tradicional que via nessa área de conhecimento a possibilidade de afirmação de leis que regessem a sociedade e que por esse caminho acabavam tirando dos homens concretos em suas situações específicas o papel de protagonistas. Reflexividade, redes e mundos de vidas hoje são termos valiosos para a sociologia contemporânea. Como eu acabei de comentar com vocês, agora eu vou entender que existem indivíduos, pessoas que com suas ações podem transformar a sua sociedade. Tá? Existem questões específicas ali. Então, a sociologia, por ser uma ciência, ela tinha criado leis, certo? De como fazer os estudos na sociedade. Beleza? Só que, galera, quando eu falo em estudar as sociedades, ali existem pessoas. E eu não posso determinar que todas as pessoas agem de uma forma única, tá? Não posso dizer isso, porque o ser humano ele é imprevisível, ele toma atitudes imprevisíveis em cada momento da sua vida, né? Em cada momento de cada situação, tá? Então, é isso que a sociologia agora vai se preocupar, com essa imprevisibilidade. Então, ela vai fazer uma reflexão sobre essas ações do homem, tá? Dentro daquela sociedade, ok? Dando continuidade aqui, então, quem vai ser os homens, os novos sociólogos que aderiram a essa nova forma de fazer sociologia? O primeiro nome aqui que nós vemos aqui, que a apostila deixa, é o Norbert Elias, tá? Ele escreveu um livro que eu li que é muito bom, que é Processo Civilizatório. É um livro excepcional, tá aqui, ó. Tá? O que o Norberto Elias ele acredita, né? Ele dá foco nessa questão da historicidade, de valorizar o indivíduo como aquele que pode mudar os seus caminhos, né? Que ele não é fruto só do passado, tá? Norbert Elias ele vai valorizar isso. O próximo pensador que a apostila traz para nós é o Pierre Bourdieu. O Bourdieu
ele vai estudar, vai dialogar, no caso, né, vai fazer um estudo mais profundo das questões do Max Weber e do Karl Marx para fazer a sua sociologia. O que ele considera importante, o Bourdieu? Ele acredita que existem momentos que os agentes sociais definem se vão mudar ou manter os seus costumes. Tá? Qual é o momento que os seres humanos definem, ó, vamos manter as coisas como elas são, vamos modificar tudo isso. Então, para o Bourdieu, ele considera que isso é o ponto importante na hora de estudar uma sociedade. Em que momento aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas vão querer transformar esses costumes, tá? As práticas, tá? E ele também ele considera, né, aqui nesse trecho, como que nós, tá? Internalizamos e damos valor aos costumes que a nossa sociedade tem. Tá? Vamos ler aqui, ó. Uma das mais importantes questões da obra de Bourdieu se centraliza na análise de como os agentes incorporam a estrutura social, ao mesmo tempo em que a produzem, legitimam e reproduzem. Ele procura entender, ele valoriza isso, né? Como que o ser humano ele aceita aqueles valores e quando ele nega também, ok? Então, ele vai fazer esse estudo, né? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine nós aqui estamos nessa sociedade, estamos rodeados de valores, de significados que estão dentro dessa sociedade. Quando que nós aceitamos eles? Quando que nós transformamos aqui esses valores em verdades? Tá? Esses costumes que nós temos em verdades? É isso que ele vai questionar, ok? Outro pensador que a apostila vai trazer para nós, que é um que nós vamos estudar bem, tá? Vai ter capítulos específicos dele, é o Michel Foucault. O Michel Foucault, galera, ele é um pensador brilhante. Eu li uma obra dele mais de uma vez, né? Porque ela é fascinante. O nome da obra é Microfísica do Poder. Galera, Michel Foucault, ele vai trabalhar essa questão do poder, tá? Como que é o poder? O poder ele vem de cima para baixo? Michel Foucault vai dizer que não. Não é um governo que diz para nós como que nós temos que agir. Não é ele que impõe as coisas. O Michel Foucault acredita que o poder ele surge nas nossas relações pessoais. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples, mas nós vamos aprofundar isso mais adiante. Na aula somente dele, desse autor. Quando você está num ônibus, quando você está na sua casa, quando você está na escola, existem ali relações de poder. E essas relações de poder, elas são emaranhadas, ou seja, elas são uma teia, elas são uma grande quantidade de microfibras, micropoderes, que ele até chama na sua obra, que vão caracterizando que existe uma hierarquia e cada vez mais o poder vai entrando dentro da sociedade. Então o poder ele começa de baixo, entre nós aqui, essas relações que nós temos, e até chegar numa esfera maior. E o mais interessante é que ele coloca a questão de verdade. Por quê? Porque ele diz o seguinte, olha, o poder, para ele ter legitimidade, ele tem que ter um discurso de verdade. Então aquele que detém a verdade, detém o poder. Então, se aquilo que eu estou falando tem um título de verdade, olha, isso aqui é verdade, que não sei o que, eu consigo comprovar, automaticamente eu tenho um poder sobre aquilo, eu tenho um poder sobre aquela situação, tá? Porque o poder está relacionado à verdade. Eu não vou me aprofundar muito nele agora, porque o momento é mais para vocês entenderem que ele faz parte desse movimento da sociologia contemporânea. Mas nós vamos estudar esse autor. É um autor formidável, bacana para a gente mais adiante aprofundar as suas ideias, ok? O próximo autor que nós vamos trabalhar, nós já comentamos sobre ele algumas vezes, né? Quando falamos da escola de Frankfurt, é o Johann Habermas, tá? O Habermas ele vai falar sobre a questão da comunicação, né? Como que a razão comunicativa é diferente da razão instrumental, tá? O Habermas ele acredita o seguinte: existe um espaço para a razão instrumental e existe um espaço para a razão comunicativa, onde a razão instrumental não pode interferir na razão comunicativa, tá, professor? Mas o que é razão instrumental e o que é razão comunicativa? Vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. Razão instrumental é quando o ser humano usa sua capacidade de pensar, sua capacidade de refletir, de raciocinar, para criar ferramentas para manter a sua sobrevivência, para manter as suas condições materiais, tá?
Então eu uso minha capacidade de pensar para criar um celular, para criar um avião, para criar. Então o meu intelecto vai ser utilizado somente para isso. E com isso eu vou modificando a vida das pessoas. Por que vou modificando? Eu vou dizendo para elas, olha, eu uso os meios de comunicação, televisão, rádio, eu vou dizendo para elas que elas não conseguem viver sem aquilo. Percebam, eu estou usando a razão instrumental para modificar a vida das pessoas nas suas relações pessoais, nas suas relações mais íntimas, tá? Eu estou dizendo para elas, olha, vocês precisam disso, vocês precisam desse objeto. Sem esse objeto você não é nada. É tipo aquelas propagandas que é feitam para dizer para você que você necessita daquele objeto, que aquele objeto é o mais importante para sua vida, tá? Tem até uma questão, vamos falar da questão estética da beleza, vai, por exemplo, quando tanto um homem quanto uma mulher vai ler uma revista de beleza, cada vez que ele lê aquela revista, ele se sente mais feio. Por quê? Porque ele está fora dos padrões que foram criados para ele, tá? E aquela razão instrumental criou, que ele tem que consumir para ficar de acordo com os padrões, tá? Então a razão instrumental é essa, é uma razão voltada só para a criação humana. Tá? E esquece que o ser humano ele não é só criação, ele não é só materialista, ele também tem uma questão afetiva, ele também tem uma questão de relações políticas, relações sociais, tá? Que não são baseadas somente na questão material. Tá? Lembra daquele ditado? Você é o que você tem? Então, é uma crítica. Nós não somos o que nós temos, ou pelo menos não deveria ser. Nós somos o que somos porque somos seres humanos, ok? Bom, mais adiante nós vamos para o outro pensador aqui, o Anthony Giddens, tá? O Giddens ele é um pensador extremamente importante porque ele vai falar que toda a sociedade tem uma estrutura, tá? E as estruturas sociais de uma sociedade, é, 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 elas dependem das ações dos seus sujeitos para transformações delas. Ou seja, toda a sociedade tem uma estrutura. O que é uma estrutura? A base, aquilo que sustenta tudo, certo? Só que essas estruturas podem ser modificadas. É isso que o Giddens vai trabalhar, tá? Como que o ser humano transforma, ele vai comentar isso nas suas obras, né? Como que o ser humano transforma essas estruturas da sociedade, ok? O próximo autor que nós vamos trabalhar, esse autor, para mim, é um dos melhores que eu já li, sem palavras para falar dele, é o Zygmunt Bauman. Bauman, ele vai escrever algo voltado para essas duas palavras-chave aqui, modernidade líquida. Eu tive o prazer de ler duas obras do Bauman e digo para vocês assim, o Bauman ele consegue colocar nos seus livros boa parte do que nós vivemos hoje. O Bauman ele fala de uma modernidade onde eu e vocês temos relações passageiras, relações rápidas, relações que não têm vínculo. Tá? Ele diz que essa modernidade que nós vivemos hoje, eu, vocês, a sociedade em si, tudo ao nosso redor, ela é muito passageira, porque a sociedade hoje ela é passageira. Quando ele fala modernidade líquida, líquida porque você não consegue se fixar. Porque se você jogar o líquido nas suas mãos, o que vai acontecer? Ele vai escorrer, ele não fica fixo ali. Tá? Então, por isso que ele chama de modernidade líquida, porque nada se fixa, nada como eu posso dizer, fica ali para sempre, né? Ele vai sempre se transformar, ele vai estar sempre mudando. Vamos pegar exemplo? Nesta modernidade líquida, nós podemos falar do ficar. Por exemplo, o ficar hoje não faz parte de 30, 40 anos atrás da nossa sociedade, porque as pessoas não pensavam em ficar. Tá? O ficar ele é um fenômeno dessa sociedade atual que nós vivemos, que é uma relação que você tem com uma pessoa, tá? Fica com ela um determinado tempo, até mesmo minutos, depois descarta, porque foi um momento instantâneo. Tá? É um fenômeno deste momento aqui, dessa situação que nós estamos, que se difundiu.
ok? Eu estou dando um exemplo do ficar, mas existem várias outras situações aí na nossa sociedade que ela é líquida, ela é instantânea, tá? Eu não vou me aprofundar novamente, né? Porque é apenas para vocês entenderem que ele também faz parte desses sociólogos que fazem parte da sociologia contemporânea. Mas é um dos mais brilhantes que eu já li, galera. Bom, é, galera, é isso, né? A sociologia contemporânea, ela vai trazer essa diversidade aí para nós, tá? Ela teve que sofrer alguns abalos em se modificar, se reinventar para os nossos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bons estudos.